RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na RCI, programa Entre Livros, entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você que nos acompanha aqui na RCI. Hoje é um dia muito especial, a gente está voltando aí depois de um feriadão, né? E a gente teve aí durante a semana a comemoração do Dia do Livro, né? O Dia Mundial do Livro, no dia 23. A gente está sempre aqui lembrando, desde que a gente começou, né? Todas as datas comemorativas a gente divide aqui com vocês, né? Quando tem relação com o livro. E a gente está numa semana especial, não só por ter sido comemorado o Dia Mundial do Livro, mas também pelo lançamento que vai haver essa semana, mais especificamente amanhã. O livro novo, né, lançamento, e eu tenho assim uma satisfação enorme de estar aqui com as minhas colegas de autorado, porque eu faço parte também da equipe desse livro, então a gente vai estar aqui hoje fazendo um programa diferente. A gente vai estar aqui dividindo, né, com vocês as nossas experiências e o conteúdo dessa obra, porque é uma obra que foi organizada por 3 pessoas: Carmen Freire, que está aqui do meu lado, Nazaré Almeida, e eu que vos falo, Rosimeire Salles. A gente está trabalhando aí com esse livro já tem um bom tempo, e o título dele é Círculo Mental Somático. Você já ouviu falar o que é círculo mental somático? Bom, se você quiser saber qualquer questão, qualquer dúvida, qualquer comentário, se você quiser contribuir com a gente, o Facebook Rádio RCI Iguaçu está aqui aberto. A gente já tem uma pessoa que está acompanhando a gente, que é o Eduardo Martins. E você também pode interagir, dividir com a gente as informações, as memórias, quem participou, né? Então, assim, a gente vai estar primeiro falando o que é essa atividade, o que é círculo mental somático, e depois a gente vai estar aqui entrando, né, mais no conteúdo, na estrutura da obra, o que significa, né, essa publicação. Então, você sinta-se à vontade. A gente também está aqui ao vivo na rádio, né? A gente está no WhatsApp também, então você fique aí à vontade para poder interagir com a gente. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dar as boas-vindas às minhas amigas, colegas de autorado, que dividiram aí esse momento tão assim, bacana para a gente, né? De tanta alegria você ter o resultado de um trabalho de tantos anos, né, meninas? A gente que está aí quanto tempo? Desde 2012 que a gente começou a mexer com esse livro, né? E aí eu queria ver, então, assim, vamos lá. O que é o círculo mental somático? Então, só explicar para o pessoal que está em casa, né, que acompanha a gente. Nós temos aqui em Foz do Iguaçu o CAEC, que é o Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, e a gente tem uma estrutura que chama Tertuliarium, onde ocorrem debates diários, que são as tertúlias conscienciológicas, e aos sábados a gente tem uma atividade chamada Círculo Mental Somático. Este livro, então, ele é resultado dos debates que ocorreram nessa atividade Círculo Mental Somático. É uma atividade aberta, gratuita. Qualquer pessoa aqui da cidade que queira participar, qualquer pessoa interessada pode participar presencialmente. E uma novidade é que, a partir da data de amanhã, com o lançamento dessa obra, a gente também tem, né, a possibilidade do pessoal que está de fora. Estou vendo que entrou aqui a Isoé Deise Pedroso, ela que é de Florianópolis, deu aqui o boa tarde para a gente, né? Boa tarde. Isoé, a partir de amanhã você pode assistir o Círculo Mental Somático no YouTube/Tertuliário, ele já vai ser transmitido online. Como as atividades não eram transmitidas até então, a gente, então, o que fez? Compilamos, né, todas o conteúdo dos debates na forma desse livro. E essa atividade ela foi proposta pelo professor Valdo Vieira, com incentivo
de desenvolver a intelectualidade, de desenvolver o senso crítico, o posicionamento das pessoas, né, na hora de debater, de expressar suas ideias, mas principalmente de fomentar o autorado. O objetivo principal do Círculo Mental Somático é fomentar o autorado, no sentido das pessoas escreverem as suas experiências, publicarem as suas pesquisas, né, desenvolver aí esse atributo da escrita, né, muito mais especificamente a escrita mental, a escrita conscienciológica, mas dessa atividade saíram muitos autores de obras, não só obras conscienciológicas, né, e é uma atividade que vem aí sendo realizada desde abril de 2012, de 7 de abril de 2012, que foi justamente quando começaram as atividades, e o nosso livro, ele vem, então, nesse sentido. São registros dos 10 primeiros círculos mentais somáticos, que vão de 7 de abril até 9 de junho de 2012. E a ideia é que a gente faça, então, uma coleção de livros. A cada 10 círculos mentais somáticos, a gente vai ter, então, uma publicação de livros. A Isoé disse aqui que adorou a notícia. Então, Isoé, a gente espera você amanhã para o lançamento, né? A gente espera a sua companhia no online, né? A Nilza Gladys também deu uma boa tarde aqui, falou muito bacana, que ela já participou do Círculo Mental Somático. A gente tem aí umas centena de pessoas que já participou dessa atividade, e aí eu preciso dividir aqui com as minhas colegas, né, um pouco aí do que é esse livro. Aí eu queria ver se vocês podem falar um pouquinho para a gente, né, Nazaré, como que o livro está estruturado, qual que foi a metodologia, como que foi a construção desse livro. Aí queria deixar aí o microfone aberto para vocês. Bom, então, posso começar, né? E a experiência com esse livro fez com que, com o tempo, nós fôssemos desenvolvendo, né? Sob orientação da Rose, né? A Rose liderou esse projeto desde o início, né? E nós fomos, então, construindo a metodologia, o estilo, tudo em equipe. De acordo com as transcrições, então eu acho importante mostrar como é que foi construído desde o início, né? Então, o círculo era gravado, é gravado. E aí, nessa gravação, depois da gravação, fazíamos a transcrição. Uma turma transcrevendo, e no início era uma turma que transcrevia e fazia redação, depois passou a se dividir, uma turma fazendo transcrição e a outra redação. Mas, nesse momento, acho que é bom a gente falar assim, que tem, então, uma transcrição, que é pegar a gravação e transcrever ipsis literis. Tudo o que é dito é transcrito. Então, isso dá um trabalhão, né? Todo mundo que faz transcrição sabe que trabalho que dá, porque pode ter problema de áudio, problema da dicção da pessoa que falou, ou às vezes ela faz uma brincadeira, várias pessoas conversam ao mesmo tempo. Transcrição já é um problema. E quando, então, é transcrito uma conversa em grupo, aí é mais problema ainda. Então, é um trabalhão fazer uma transcrição, né? E são 2 horas, né, Nazaré? 2 horas de debate, então são 2 horas para a pessoa transcrever, né, todo esse material. Ele vai resultar aqui, mais ou menos 30 páginas cada círculo mental somático. Isso, a Carmen talvez possa dizer aí, né, o número de horas médio que se gasta. Então, eu me dediquei nessa primeira parte mais à transcrição. É uma média realmente de 30 a 40 páginas que... ao todo, você leva uma média também de umas 50 horas para fazer todo esse trabalho ou mais. Porque você tem que passar o vídeo, repassar. Então, praticamente você assiste umas 4 horas de vídeo para poder ter exatamente todas as palavras como foi feito, como foi debatido naquele momento, né? Então, assim, é um trabalho bastante detalhado. Nas minhas transcrições, eu coloco até as risadas, entendeu, do pessoal, as batidas na mesa do próprio professor Valdo. Então, assim, para ficar bem fidedigno àquele momento, né? E, assim, em relação mais à transcrição, seria isso, né? Já estou começando a fazer a parte agora de redação também, porque, como eu já estou assistindo, para mim, de repente, ficaria um pouco mais fácil. Então, é uma nova fase que eu estou iniciando agora, que seria a redação também. A redação é não modificar o conteúdo do que foi dito lá,
mas assim, procurar especificar dentro dos neologismos, dentro dos temas que foram conversados durante esse debate. É importante também a gente salientar que os debates foram feitos com as pessoas que estavam assistindo a tertúlia naquele dia, naquele momento. Então, assim, a opinião de todos ali é muito importante e essas opiniões, esses debates estão nesse livro. Então, o pessoal que participou do 1 ao 10, que está nesse livro, assim, sintam-se também parte deste primeiro livro. Exatamente. E a gente vai agora, gente, dar um pequeno intervalinho para os nossos comerciais e retornamos, então, daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. O restaurante Pandeiro está aberto ao público para o café da manhã, almoço e jantar, apresentando o melhor da gastronomia brasileira e internacional, com serviço à la carte em um ambiente moderno e agradável. Conheça o nosso novo cardápio e aproveite a promoção de almoço, apenas R$ 29,00 o prato. Estamos no Babu Interlúdio, Rua da Cosmoética 1761, no bairro Cognópolis. Reservas ou informações pelo 3132-2000. 13h14. Na Copel, cuidar do meio ambiente é prioridade. Por isso, a gente monitora os peixes nos rios onde estão nossas usinas. As informações são enviadas ao Instituto Ambiental do Paraná. E isso ajuda as ações de conservação e manejo, como o repovoamento dos rios com espécies nativas. Saiba mais em copel.com/sustentabilidade. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Com a reforma da Previdência cada vez mais próxima de ser aprovada, que tal começar a planejar seu futuro? Na Ademilar, você garante uma renda futura e vitalícia e aumenta seu patrimônio. Acesse ademilar.com.br, faça uma simulação e descubra que a sua aposentadoria imobiliária pode começar hoje. Se preferir, vá até a Ademilar, na Rua Rui Barbosa, 1032, Sala 2, Centro, ou ligue 3029-3323. Ademilar, consórcio de investimento imobiliário. O investimento da sua vida. Cansado de mais do mesmo? Associe a marca de sua empresa a programas e conteúdos de qualidade na RCI. Rede Comunicadora Iguaçu. Nossos pacotes incluem anúncios no rádio, no site semprerci.com.br, no aplicativo Sempre RCI, na transmissão com vídeo no Facebook e nas mídias sociais. Seja ouvido, visto e lembrado por seu cliente. Para opções de planos especiais, fale com o nosso departamento comercial 3523-2211 ou pelo WhatsApp 991450911. Anuncie na Rede Comunicadora Iguaçu, sempre ao seu lado. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Estamos aqui conversando com Carmen Freire e Nazaré Almeida sobre o livro Círculo Mental Somático, que é uma obra publicada a partir dos debates, né, que ocorrem no CAEC, como a gente já colocou, e a gente, assim, só para fazer um histórico de como começou esse livro, o professor Valdo Vieira foi quem propôs essa atividade de círculo mental somático, e ele também deu a ideia da gente fazer um livro sobre o resultado do debate. Por quê? Porque o objetivo do círculo mental somático é motivar as pessoas a escreverem livros. Então, nada mais natural, né, do que o conteúdo dos debates também se tornar um livro, já que o objetivo lá é que tudo se torne livro, né? As pesquisas sejam publicadas, enfim. Então, o professor Valdo lançou esse desafio de haver uma publicação sobre o círculo mental somático, e a gente, então, organizou uma equipe, né, para poder fazer isso, porque inicialmente 2 pessoas, né, só eu e a Magali Ornelas, era outra pessoa que participava também, era monitora na época, a gente assumiu esse desafio, mas assim, o próprio professor Valdo falou, olha, o ideal seria vocês terem uma equipe, né, porque eu acho que ele já estava vendo o tamanho do trabalho que a gente teria, né. Imagina, para a gente publicar um primeiro livro com 10 encontros, deu 296 páginas, quase 300 páginas, com 10 círculos. E a ideia é a gente publicar
pelo menos 16 livros, que foi o período que o professor Valdo conduziu essa atividade. Pode ser que esse projeto continue e outras pessoas assumam depois dessa... A gente tem que deixar aí em aberto, né? Mas, enfim, um grupo foi, então, se disponibilizou, né, a poder fazer esse trabalho. E como a Carmen estava colocando aqui, né, Carmen? 50, 60 horas cada debate. Só a primeira parte que é da transcrição. Depois dessa parte a gente vai para a redação, né, Nazaré? Sim. Que aí a gente organiza esse texto todo que está numa forma coloquial, de fala, de debate ali, para tornar um texto técnico, né? Sim. Na redação a gente tem este desafio, né? Pensa 30, 40 páginas para gente. Não é que nós temos um objetivo de chegar em 10, é que chega-se normalmente numa média de 10 páginas, né? Mas não é esse o objetivo. É que a gente adota o critério de transformar aquele texto que é corrido sob a forma de um debate em um texto. Forma textual, não é? Sim. E levando esse texto num estilo enciclopédia, né? Transformar aquilo em itens que são temas de debates. E na hora de fazer esse trabalho, o desafio as pessoas, ao debater, elas não estão pensando que aquilo vai se transformar num texto. Não. Então, uma toca em um tema, a outra volta no tema anterior e entra num caso pessoal. E então, esse texto de 40 páginas para se transformar num texto de livro é um desafio. É aí que nós chegamos nos critérios de redação, né? Um critério importante de redação é manter na íntegra o que foi debatido no círculo. Por quê? Porque não é um autorado, né? Não é o autor que está redigindo que vai transformar num texto dele. Ele precisa representar aquilo que foi debatido no círculo. Então, ele precisa manter na íntegra. E o que ele vai excluir? Ele vai excluir ou redundâncias, ou ele vai excluir um outro critério que nós adotamos, né? Que quando fosse tocar em nomes de consins, consiex, o livro precisaria ser despersonalizado, o texto despersonalizado. Essa foi uma orientação do professor Valdo, né? Exatamente. E aí nós mantivemos isso como casuística, mas uma casuística que fosse despersonalizada. Generalizamos isso quando foi possível. Quando o caso era muito pessoal, que não dava para generalizar, aí nós tivemos que excluir por causa desse critério de despersonalizar o texto. E no caso de figuras públicas, por exemplo, autores, representantes políticos, empresários, esses nós mantivemos os nomes explícitos no texto. E no caso do professor Valdo, fizemos uma casuística especial por causa da representatividade, do exemplarismo dele para a nossa comunidade. Na verdade, assim, o professor Valdo falava muito de experiências dele, né? Até a título de exemplo, né? Ele mostrava como foi a vida dele, principalmente na área do autorado, os livros todos que ele publicou, como que era a organização da vida dele, né? E isso a gente fez questão de destacar no livro, né? Assim, de colocar, justamente por ele ser uma personalidade pública, porque ele fugiria do padrão do livro, né? Da gente despersonalizar, mas como ele é uma personalidade pública, a gente acabou colocando. Então, em todos os capítulos, todos não, né? Nos capítulos onde ele conta as histórias dele, a gente colocou ao final de cada capítulo, né? Relatos exemplaristas de Valdo Vieira, justamente para poder servir como exemplo mesmo para a gente, né? Em termos de motivação para o autorado, né? A experiência dele. E para quem, assim, não conviveu muito com ele, é uma riqueza enorme, porque quem conviveu, ele contava, isso daí aconteceu comigo há 40 anos atrás. Isso. Então, as pessoas que conviviam com ele tinham essa oportunidade, mas quem não conviveu vai ter essa oportunidade com o livro,
porque são casos assim super ricos que exemplificam muitas das teorias que estão nos tratados, nos livros, exemplos de experiências pessoais de consultório dele, coisa que não está assim, explícito nos livros, né, teóricos. Exatamente. E então, assim, uma coisa que vale a pena também falar é que a própria dinâmica do debate, ela já acontecia de uma maneira a servir de motivação para as pessoas escreverem, porque o professor Valdo dividiu, né, os quadrantes ali do tertuliário, a gente tem 4 áreas no tertuliário, e ele, olha, ficou definido que a ala A, né, o quadrante A, ele seria, então, específico para os autores de livro. Autores, organizadores, autores de capítulos, essas pessoas sentariam num lugar diferenciado. Esse tipo de discriminação cosmoética, como ele mesmo chamou, era justamente para que as pessoas que estão sentadas no lado B, C, D, elas também quisessem sentar no lado A, né? Motivação. Então, servia de motivação. Então, até hoje é usada o mesmo padrão, né, no tertuliário. Então, quem for assistir amanhã o lançamento lá, que a gente já, né, deixa o convite, vai ter a oportunidade de verificar que existe essa diferenciação justamente para poder as pessoas elas se motivarem, elas quererem publicar o seu livro para poder, então, passar pelo rito de passagem, né, como a gente chama, que é as pessoas saírem do lado B para sentar do lado A, que é a condição aí do autorado, né. Então, assim, esse livro, ele vem como uma forma de registro histórico desses debates. As pessoas, elas vão acabar identificando, talvez até, principalmente as falas do professor Valdo, porque a gente tornou o texto técnico, mas em alguns momentos a gente deixou uns coloquialismos que eram muito típicos dele, muito próprios da personalidade dele, que quem conviveu vai saber, poxa, isso aqui foi o Valdo que falou, né? Que era justamente para a gente dar um gostinho, assim, sabe? De lembrança também, né? Porque, afinal de contas, a gente teve aí uma oportunidade muito grande de conviver com essa personalidade, né? E, então, assim, o livro vai estar ele vai estar permeado com algumas expressões. A gente não colocou, lógico, o livro inteiro, não tem como a gente fazer isso, porque aí deixa de ser um livro técnico, uma redação técnica, mas a gente colocou o texto de uma forma que deu essa leveza, né, de em vários momentos a pessoa se deparar com alguns termos assim que a gente grifou, colocou em destaque, justamente para poder a gente chamar a atenção que ali é uma fala, né? O professor Valdo estava falando aquele assunto, tem muitas verpons, que a gente chama, que são as verdades relativas de ponta, são algumas ideias avançadas da conscienciologia, ideias novas, que não tinham sido publicadas em lugar nenhum. Então tem muito conteúdo, tá denso de conteúdo, né, justamente porque como eram uns debates, né, muitas coisas a gente acaba falando e depois não registra, mas como a gente teve o trabalho de pegar os vídeos, colocar tudo na íntegra, todas as informações elas estão contempladas no livro, então vai ter muita coisa nova, né, pessoal que tiver a oportunidade de adquirir o livro, a gente já até deixa aberto aqui que ele está à disposição no Shopicons, para o pessoal de fora, www.shopicons.com.br, e aqui a gente tem ele disponível lá na Epígrafe, que publicou essa obra junto com o CAEC, né, que é justamente a instituição que abraça aí, que organiza, que realiza essa atividade. A gente, então, convida vocês a participar com a gente, a debater com a gente. Nós estamos aqui no Facebook, então vocês podem enviar os seus comentários. E a gente vai dar agora, então, mais um intervalo e volta depois de um minutinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Rosimeire Salles. Que tal ter acesso a notícias da Globo News, aos jogos do Sport TV e às novelas da Viva, onde e quando você quiser? Conheça a tecnologia de streaming da Linka Netfoss, que também tem a melhor internet por fibra ótica da cidade. Com o streaming, você pode ver esses conteúdos no seu celular, tablet e computador, mesmo se não estiver na sua casa. Funciona como a Netflix, e você pode escolher qual jogo, noticiário ou novela quer assistir, mesmo que ela não esteja passando no canal naquele momento. Uma assinatura permite que até 5 pessoas acessem ao mesmo tempo.
Entre em contato com a gente pelo nosso Facebook, Linka Netfoz, ou no site www.linka.net.br. Anotou? Linka, a melhor internet por fibra ótica e streaming de notícias, esportes e novelas para você ver no tablet, PC ou celular. Você sabia que a Rede Azteca é certificada pelo Programa de Qualidade da Petrobras, de olho no combustível? E quer mais um bom motivo para abastecer nos postos Azteca? É o Programa Petrobras Premia. Programa de fidelidade onde você acumula pontos toda vez que abastece e consome nas suas lojas. Postos Azteca, revendedor autorizado Petrobras há mais de 40 anos, atendendo você em 6 endereços em Foz do Iguaçu. Abasteça com garantia de qualidade e atendimento diferenciado. Escolha pelo mais seguro. Postos Azteca, revendedor Petrobras por excelência na Terra das Cataratas. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Nós estamos então conversando aqui com Carmen Freire e Nazaré Almeida sobre o livro Círculo Mental Somático, organizado a partir dessa atividade no CAEC, no tertuliário do CAEC. Mas, meninas, então, a gente estava falando aí sobre a dinâmica, né, de como que acontece, como que ocorrem os debates, né, Nazaré? A gente tem ali um exercício, né? Até para se debater, né? Sim, eu aprendi demais com essa tarefa de participar do livro, em primeiro lugar, por causa do trabalho em equipe, né? Uma equipe inteirinha, uns combinando com os outros, como repassar a tarefa para o próximo, né? E eu aprendi bastante com essa atividade, porque... em primeiro lugar, eu pego lá a transcrição, eu estou atualmente na redação, né? Então, pego lá a transcrição de algum colega. Em primeiro lugar, a gente está respeitando o público que debateu e, então, foi transcrito na íntegra. Em segundo lugar, quando chegou ali na redação, tem que respeitar o colega que fez toda aquela transcrição e, então, a gente tem que pensar, ele fez um trabalho árduo, né, de transcrever, então eu preciso ter bastante respeito com aquele trabalho. Contudo, a gente estava comentando isso aqui, né? Eu aprendi bastante com essa atividade, porque às vezes eu lendo aquela transcrição, eu vi assim, gente, mas essa pessoa não viu há 10 minutos atrás, esse mesmo assunto estava sendo debatido, ela voltou por algum motivo. E então aquele trabalho ali de ler a transcrição, às vezes voltar lá no vídeo, faz a gente pensar por que a pessoa voltou no assunto. Ela teve dúvida? Ela não teve dúvida? E aí eu cheguei numa conclusão assim, como o ser humano é prolixo, né? É verdade. Como a gente às vezes se enrola no nosso próprio raciocínio. Ao longo das redações eu notei que eu fui aprendendo com isso, porque ficou uma situação constrangedora para mim. Eu, por exemplo, estar debatendo com uma pessoa, não prestei atenção no que a outra falou, ou eu voltar porque eu quero muito que a minha ideia seja ouvida, não é? Então eu aprendi muito com esse trabalho. E como que as pessoas fogem do tema também, né? Tá falando sobre abacaxi, a pessoa vem com a melancia, e aí você tem que, assim, para fazer, organizar esse texto às vezes, né? Então a gente foi criando até os subtítulos para isso. Mas como que a gente foge do assunto, né? Faz uma associação de ideias assim tão longe,
que às vezes a gente não consegue entender o raciocínio que aquela pessoa fez para poder chegar naquela conclusão. Exatamente. Né? E por isso que o professor Valdo falava de palavras faladas e palavras escritas, porque falando, a gente não tem tanto compromisso com o que a gente fala, mas, gente, leiam uma transcrição para é constrangedor ver essas coisas que a gente está falando aqui. Redundâncias, prolixidade, fugir do tema, até a minha atenção eu considerei assim que eu melhorei meu foco, não abro minha boca para falar qualquer coisa e respeitando aquela linha de raciocínio que o outro debatedor, o interlocutor está colocando, né? Por causa da atividade de redação. Eu acho que é um constrangimento coletivo. Poxa. Ou seja, ali o Valdo tinha, ele enxergava coisas além, né? Então ele tinha assim metas, desenvolver o autorado também, mas também a pessoa saber se posicionar, saber fazer uma crítica, saber receber uma crítica, saber debater e defender uma ideia, porque tem gente que defende uma ideia e a pessoa não abre uma vírgula. As pessoas pode todo mundo debater um monte de coisa e a pessoa entrou de um jeito e saiu do mesmo jeito, né? Então, assim, tem que ter um abertismo para as ideias diferentes, tem que saber divergir. É um exercício, né, ali naquele ambiente, né? E a gente continua fazendo isso, né, gente? O círculo continua, tá aí com 7 anos de atividades. Aliás, o mês de abril é um mês comemorativo do Círculo Mental Somático, né? A publicação desse livro ser nesse mês também, ela tem uma condição especial, né? Por ser uma comemoração, é o fechamento aí de um ciclo, né? Começando um fechamento de um ciclo do círculo, começando uma nova fase agora, né? A respeito disso que você estava falando, né, Rose, do debate, né? Pode ser que o leitor vá no livro pensando assim que é um livro do professor Valdo. Não é. O debate não é isso mesmo, Carmen? Sim, tem a colaboração de todos que naquele dia estavam presentes. As perguntas, os questionamentos, as dúvidas, principalmente as perguntas, né, Rose? Uhum. As perguntas eram conduzidas pela professora Mabel e dentro disso se desenvolvia todo um conteúdo em relação àquela pergunta, tá? E com o trabalho prévio, né, tem um dos últimos aí que eu trabalhei, que é sobre o macrosoma, que teve um trabalho prévio, participantes fizeram uma pesquisa prévia, foram convidados a exporem suas pesquisas no círculo, e aquilo se transformou em casuística, né? Então, um debate rico, com pesquisa prévia, um respeito pela opinião, pela posição de todos eles, né? Eu acho que, assim, é um dos ambientes de debate mais rico que tem na CCCI. Gente, tem temas muito interessantes, assim, vocês vão gostar. Bastante esclarecedor, com muita energia. Tenho certeza que a maioria vai gostar de ler esse livro. Gente, eu esqueci de uma coisa. Toda vez que a gente abre esse programa, a gente lê o currículo do autor. E eu não li o currículo de vocês, então eu vou abrir um parênteses, me desculpem, mas eu preciso fazer isso, tá, gente? Olha, a Carmen, ela é bacharel em desenho e plástica, ela é especialista em docência do ensino superior e métodos e técnicas de ensino, e ela já é pesquisadora da Conscienciologia, que desde 93, né, já publicou aí artigos. A Nazaré, ela é graduada em psicologia, especialista em terapia cognitivo-comportamental, é doutoranda em psicologia, ela também é pesquisadora da Conscienciologia desde 92, e ela é autora, deixa eu achar aqui o seu livro, aqui, cadê? Fala aí para nós, Nazaré, qual é o título? O Gratidão, presente diferente. Técnicas para desenvolver mindfulness, né? Gratidão, um presente diferente, não é isso? Sim. E tem aqui também autora de capítulo, né, dos livros Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupos para Transtornos Alimentares e Obesidade, técnicas para desenvolver compaixão, técnicas para desenvolver gratidão. Então, a gente tem aqui duas pessoas, né, duas organizadoras dessa obra, que foi também organizada por 16 ao todo, pessoas que estão na equipe. Então, por uma
sincronicidade, por uma coincidência, são 16 mulheres, mas eu gostaria aqui de ler o nome das outras pessoas que fazem parte da equipe, que é a Ana Seno, Eliane Amarante, Fernanda Schroeder, Gláucia Medrado, Ivone Kubarenko, Jaqueline Assis, Mércia Oliveira, Renata Pialarice, Rosa Nader, Sônia Barbosa Batista, Sônia Ribeiro, Sônia Silva e Valéria Brilhante. Então, essas pessoas, elas se disponibilizaram a estar, então, realizando esse trabalho de passar ao público, né, o conteúdo do que foi debatido no círculo, porque o círculo ele não era transmitido. Então, a gente tem todas as gravações em vídeo, mas ela ficava restrita a quem participava presencialmente. Então, só aí a partir da data de amanhã é que a gente vai poder dividir esse momento com as pessoas que estão fora aqui de Foz do Iguaçu. Mas eu queria dizer para vocês que a Adriana Camargo também entrou. Olá, Adriana. Vocês fiquem aí disponíveis, né? Vocês aproveitem esse canal, se vocês tiverem interesse em dividir com a gente esse momento aqui, para mandar aí seus comentários, suas sugestões, suas críticas, suas dúvidas, que a gente vai estar repassando aqui para as meninas. Uma coisa que foi esquecida, a própria Rosemary, ela não falou dela, ela faz parte, ela é a organizadora principal. Né? E o meu constrangimento fica hoje. Então, nós vamos falar sobre a nossa colega, ela que nos motiva durante todo esse tempo, entendeu? Então, a Rose ela também está nesse primeiro livro, e vai estar em todos, né, na realidade, porque ela que é a líder, né? Uhum. Fala do currículo dela. O currículo dela é graduada em Ciências Econômicas, pós-graduada em Docência do Ensino Superior, pesquisadora da Conscienciologia desde 1994. E você também faz parte de vários artigos científicos, Revista Consciência, Scriptor, e quer passar mais alguma coisa aí? Autora do livro Consciência e Revolução, coautora do livro Dinâmicas Parapsíquicas. Então, tá isso bom. aí, estamos e eu bem também liberados. apresento um programa chamado Entre Livros aqui da Rádio RCI. Poxa, gente, que constrangimento, hein? Caramba, por isso não foi combinado, hein, gente? Mas vamos lá, a gente ainda tem um tempinho aí para falar do livro. É bom a gente falar que como que acontecia a dinâmica dos debates, né? No primeiro encontro, que está registrado aqui, foi feito um brainstorming. Então, nesse primeiro encontro, foi feito um levantamento de todos os temas que as pessoas tinham curiosidade de debater, ou tinham dúvidas quanto aos seus conceitos. Então, a gente fez, né, no primeiro capítulo, uma listagem com todas as temáticas que foram levantadas pelos participantes, de que seriam de interesse. A partir desse levantamento é que foram, então, definidos os temas para os próximos livros, né? Então, assim, só foram 81 temas que foram levantados pelas pessoas. Dentro desses temas, vários subtemas, ou seja, vários assuntos dentro do mesmo assunto, né? Onde as pessoas tinham interesse em debater. Então, o primeiro capítulo ele foi justamente para fazer esse levantamento. E a cada encontro, a gente fez o registro também de quantas pessoas estiveram no encontro, quantas pessoas eram autores, quantos quantos autorandos, ou seja, aquela pessoa que está ainda iniciante na escrita, ou está escrevendo alguma coisa, ou tem interesse em escrever. Qual o total de participantes, né? Qual a metodologia que foi usada no debate? Como a Nazaré colocou aqui, teve debate que foi apresentado o vídeo, depois houve o debate depois do vídeo, teve debate que houve apresentação de pessoas especialistas na área expondo sobre aquele assunto, depois houve o debate todo em cima daquele assunto, né? Mas na maioria das vezes a gente teve a mediação, a pessoa ali que atuava na mediação, que no caso era Mabel Teles, fazendo perguntas para fomentar o debate. Então ela jogava a pergunta para todos, né? E aí cada pessoa pegava o microfone e se manifestava, né? Colocando ali sua opinião em relação àquele tema. Então a cada capítulo a gente colocou
E outra coisa é qual foi o motivo? Por que foi definido esse tema? A gente tinha uma atividade diária chamada Mini Tertúlia Conscienciológica, onde o professor Valdo expunha muita coisa que ele não expunha nas tertúlias conscienciológicas online. Então, muito conteúdo do círculo mental somático era resultado das mini tertúlias, porque a gente passava a semana inteira ali debatendo com o professor Valdo. Chegava final de semana, as pessoas estavam curiosas de saber o que houve durante a semana. Então, muitos temas foram definidos justamente porque haviam dúvidas, né? Ou havia curiosidade sobre aqueles assuntos, e aí a gente levava, então, a gente não, né? A equipe, tinha uma equipe que definia os temas, essa equipe, então, explicava o motivo de ter definido aquele tema. Isso a gente colocou, né, na entrada de cada capítulo, qual era o motivo de ter sido definido, né, esse tema. E assim ocorreram com todos os capítulos. E posso acrescentar uma coisa aí, Rose? Pode ser que o leitor ele encontre no livro um recurso para ele, um recurso diferente, estilo debate mesmo, né, que complemente os estudos dele em relação às outras fontes que temos na Conscienciologia. Vou dar um exemplo aqui. A pessoa está estudando a liderança pré-intermissiológica. E aí ela não sabe muito bem qual é o tema dela, que tipo de liderança ela tem. Ela vai no DAC, ela vai na enciclopédia, estuda tecnicamente a liderança e ela pensa, bom, ainda não sei. Se ela for lá no capítulo do livro, ela vai ter uma fonte de um debate. Então, por exemplo, eu sei hoje em dia se eu tenho ou não tenho macrossoma por causa do capítulo de macrossoma. Porque o estilo de debate, ali o professor Valdo se comprometeu mesmo, né? Ele estava debatendo, então ele se comprometeu. Não, isso não é. De maneira que é um tipo de leitura muito diferente de um DAC, que tem uma definição, enciclopédia que tem uma definição, algumas características, leitura através da qual pode deixar a pessoa em dúvida a respeito daqueles temas, mas se ela for lá no livro do Círculo, ela vai conseguir aprofundar por meio de exemplos, por meio de uma discussão, foi um debate, então ela vai... Opiniões diferentes sobre o mesmo assunto, né? Exatamente. Então, muitas das coisas que eu tinha dúvida, que eu não tinha posicionamento, resolveu o meu posicionamento quando eu vi aquele capítulo, aquele debate. Excelente. E você continue, então, acompanhando com a gente mais um último bloco depois dos nossos comerciais. Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vantier, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. A Bioetos Centro Médico prima pela excelência no atendimento multidisciplinar em diversas especialidades. A clínica disponibiliza vários exames e procedimentos em consultórios equipados com a mais moderna tecnologia, processos informatizados, acessibilidade e localização privilegiada no centro de Foz do Iguaçu. Ligue 3028-1282 ou pelo WhatsApp 45 999480137. Bioetos, especializados em você. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação Rosimeire Salles.
Então, gente, hoje a gente está aqui com muita satisfação de estar conversando com as nossas colegas, Carmen Freire e Nazaré Almeida, que estão dividindo aí o autorado, né, a organização dessa obra Círculo Mental Somático, a primeira obra de uma coleção que, a princípio, pretende ter 16 volumes, mas, né, a gente vai ver aí como vão ser as cenas dos próximos capítulos, não é isso? Sim. Mas eu queria que vocês falassem um pouco aí da experiência de vocês, né, da equipe, nesse trabalho, né, que enriqueceu, porque o livro ele trouxe, assim, o próprio debate trouxe o enriquecimento para cada um que foi lá presente, que participou, que interagiu com o professor Valdo, né? O livro vai estar buscando, trazendo para o leitor o resultado disso tudo, mas assim, para vocês, né, o que teve aí de significativo, o que vocês podem falar para a gente de experiência pessoal? No meu caso, como eu estou afastada das atividades aqui em Foz do Iguaçu devido a um problema pessoal, foi uma forma de me manter conectada com a conscienciologia, com as ideias, e tipo assim, esses debates que a gente fez para esse primeiro volume foram de 2012, mas cai no momento exato, cai, né, nessa época, são verdades relativas de ponta e estão bastante atualizados, entendeu? Parece assim, como a professora Nazaré falou, parece que tinha uma visão já além, e isso realmente eu sinto. Então, assim, eu me conecto com isso e observo meus colegas, que antigamente aqui eu convivia, então, para mim, assim, está sendo muito útil, proveitoso, e para mim está me ajudando bastante. Então, como eu disse, tem alguns temas que marcaram bastante. Tem um deles que não está nesse livro, mas que vão estar nos próximos, que fala sobre lealdade. E como a professora Nazaré falou também, você começa a entender mais sobre esse tema a partir do momento que você lê sobre esses conteúdos. Então, a minha experiência é em relação a isso. Nazaré? Bom, eu tenho... Esse é o único voluntariado que eu tenho em redação, né? Eu já escrevi artigos e já participei de trabalho, assim, intelectual na Conscienciologia, mas eu devo a esse voluntariado um posicionamento na escrita. Eu descobri, assim, depois que eu estou dentro da redação do Círculo, descobri que é isso mesmo que eu quero, isso é o principal que eu quero fazer nessa vida, e estou muito agradecida por essa oportunidade. Isso porque, primeiro porque, pessoalmente, eu me identifico com a atividade de escrever, pessoalmente, mas não é esse o principal. O que acontece, assim, na hora que eu sento para escrever, eu tenho 1000 tarefas, posso ter 1000 problemas, tá cheia de compromissos, que na hora que eu estou escrevendo, parece que nessa hora eu tenho macrossoma, porque meu corpo todo potencializa as habilidades intelectuais e a capacidade do corpo ficar sentado muitas horas e digitar. Eu tenho tendinite, né? Eu não poderia, não tão grave, né? A tendinite me possibilita escrever, mas eu tenho, e ficar ali horas fazendo, né? Assim que eu escolhi fazer um dia inteirinho, então eu fico horas fazendo, e quando eu termino, eu poderia fazer mais, né? Tenho um cansaço do corpo, mas... Então, sou muito agradecida a essa oportunidade. E falando, assim, de minha experiência multidimensional, né? Nessa hora, quando eu estou escrevendo, parece que eu não sou consciente, nem estou no intrafísico. Parece que eu estou vivendo aquelas coisas que eu estou escrevendo. Então, eu me lembro... de um capítulo que foi tratado muito sobre os serenões, né? Parece que eu não estava no intrafísico escrevendo aquilo, né? É uma oportunidade incrível de estar nessa equipe, e eu acho que quem estava na transcrição desse capítulo também, e na redação, né, sentiu a mesma coisa, e na organização, né? Porque tem muitas partes, né? Depois tem o vídeo, passaram o vídeo para a transcrição para a redação, depois tem revisão, várias etapas de revisão, de gravação. Tudo isso até sair o livro, né? Imagino que todas as pessoas sintam isso, né? Mas, como eu falei do posicionamento, né? Cada capítulo me fez me posicionar em relação àquele tema. E mesmo que eu já tenha lido, por exemplo,
tema similar no DAC, na enciclopédia, que eu tenho ouvido uma tertúlia a respeito daquilo, que eu tenho feito um debate a respeito daquilo, mas um posicionamento, sabe? E aí, na atividade em geral de redação, eu me posicionei, e não é só na Conscienciologia, sabe? Isso me ajudou a lembrar, assim, que o que eu quero é escrever, sabe? Já estou organizando tanto de coisa na minha vida para eu ser só escritora. Ai, isso é o que eu faço hoje, assim, o meu tempo de lazer, digamos assim, o meu lazer é sentar para trabalhar com esse livro. Eu saio do trabalho, mais ou menos 5, 6 horas da tarde, eu fico até às 10, assim, sim, sabe, meu duplista, Moacir, às vezes ele fala assim, tenta falar comigo, ele fala assim, agora a Rose está concentrada, porque o professor Valdo falava assim, né, mexer com escrita é uma cachaça, ele tá certo, porque é motivador, não dá vontade de parar, né? Então a gente fica envolvida com aquilo, e aquilo é uma coisa gostosa, você quer fazer, você quer escrever, né? Eu hoje também não consigo ver mais a minha vida assim, sem escrita, não tem como mais, né? É como se a gente internalizasse, isso faz parte da gente, né? Então você tem um monte de coisa para fazer, mas aquele horário é uma coisa gostosa para você, né? Você está ali envolvida com a escrita, né? Então, para mim, pelo menos, funciona por aí. Comigo né? também aconteceu isso. Está acontecendo porque não conseguia ficar meia hora, 1 hora dentro de um tema, dentro de uma leitura. E hoje, às vezes, eu fico 5. Tem dia que eu fico 8 horas trabalhando numa transcrição. Já teve transcrição que eu levei 6 meses. Uma transcrição para fazer. E teve transcrição que eu levei 4 dias, ou seja, trabalhando o dia todo. Então, assim, é motivador. E o tema também, às vezes, é pesado, então, às vezes, você não quer nem saber, mas você tem que fazer. Então, é bem interessante, realmente, ver essa parte extrafísica, de pressão, mas que faz parte, entendeu? E, às vezes, mexe com a gente, né, Carmen? E Rose também trabalhou com muitos capítulos. O assunto mexe com a gente, né? Às vezes, eu não queria prosseguir com a tarefa e eu pensava, gente, o que tá espelhando aqui, né? E, às vezes, era uma coisa que não estava bem resolvida comigo, né? Não, e muitas vezes tinha sincronicidade, né? Isso que eu ia Lembra, falar. Rose? É engraçado, porque assim, eu não escolho a pessoa que eu vou mandar aquele capítulo. Não é assim, sabe, por causa dos belos olhos que vai aquele capítulo. Eu tenho uma planilha onde eu vou, ó, esse aqui não fez, ninguém tem. Então, a próxima pessoa que vagou, ó, terminei um. Eu já vou mandando na sequência. E a maioria das pessoas falam, nossa, mas esse tema tem tudo a ver com o meu momento. Não, mas que sincronicidade cair com esse tema. E isso acontece, eu acho que também tem uma questão dos amparadores ajudarem, né? Porque, querendo ou não, isso aqui é um trabalho de assistência. A gente está fazendo TARES aqui, né? Sim. São VERPONs, são as ideias aí avançadas da Conscienciologia. Então, a gente tem amparo para esse trabalho, né? Então, não existe acaso, né? Acaso, por acaso, não, né? Tem uma sincronicidade. Sim. Isso acontecia muito, né? As Sim. pessoas relatam muito isso, Sim. do tema ter a ver com a pessoa. Sim, e o livro, ele vai trazer mais debate, ele é resultado do debate, mas ele vai gerar debate. Eu tô lembrada de um capítulo que era de megagesconologia, que aquilo mexeu tanto comigo, eu comecei a falar para as pessoas, nossa, eu tô fazendo esse capítulo e as pessoas diziam, não, mas não é isso. Aí eu digo, sim, é isso que o professor Valdo falou. A pessoa, não, mas não é. E não é, sabe? Então, as pessoas foram buscar as fontes, a gente continuou debatendo, e aí, na hora que o leitor pegar esse capítulo e ele não concordar, ele vai gerar um ambiente para debater o conceito de megagesconologia. Vai que ser é o interessante. objetivo dele, né? Sim. Na hora que ele cria uma atividade de debate, ele está justamente querendo... Não é só aquele ambiente, né? Então, Sim. acho que o papel desse livro é justamente de fomentar isso também, né? O autorado, o debate. Sim, é. Agora, é importante também falar que a gente não teve a preocupação de fazer um livro para as pessoas que estão chegando agora para conhecer a Conscienciologia. A gente fez um livro com o resultado do que foi debatido, então pode ser que a pessoa vai ler e ela não vai entender alguns termos, né, que a gente coloca lá, que faz parte de todo o linguajar aí das palavras novas, os neologismos, né, mas a gente colocou um glossário no final,
explicando o que é cada coisa que foi falada. Então, assim, mesmo a pessoa não entendendo, ela pode recorrer, né, a esse recurso para poder entender mais assim o que foi debatido. E a gente fez também um registro, né, de todas as instituições que foram citadas, todas as obras que foram citadas, as personalidades que foram citadas, né, para poder também ficar como um registro histórico de tudo isso. Né, um índice remissivo por assunto. Então você tem o tema do debate, mas vários temas foram discutidos dentro daquele debate. Então no índice a gente consegue buscar onde está sendo, em qual círculo foi debatido o assunto X, né? Então a gente tem aí alguns recursos que a gente acabou colocando no livro também, né? Então a gente tem aí mais uns 3 minutinhos para poder fechar. Gostaria de saber se vocês têm aí uma mensagem final para o pessoal que está ouvindo a gente, que está acompanhando aqui pelo Facebook, né? Bom, eu gostaria de convidá-los a ter a curiosidade de debater o que está no livro, ler, ver o que você aproveita para a sua vida, para suas obras, para sua redação, e contribuir com a gente com o debate, né? Eu acho que é um livro que vale a pena de ter na sua lista para você acrescentar no seu conhecimento, né? E no seu debate. Eu queria convidar todos para amanhã de manhã. Vai ter um pré-lançamento durante o Círculo Mental Somático, lá no Tertuliário, que fica no CIAEC. E à noite, às 19 horas, vai ter o lançamento no Hotel Mabu Interludium. E logo depois vai ter um jantar. Quem tiver interesse no jantar, pode mandar uma mensagem, Rose? Pode mandar, pode procurar a recepção do CIAEC, né? Só assim, abrindo parênteses, né, Carmen? Este livro ele foi todo publicado a partir de recursos de doação, né? Então, toda a verba vai ser destinada para o programa Amigos da Enciclopédia, que é um programa que mantém toda aquela estrutura do tertuliário lá no CIAEC funcionando gratuitamente de domingo a domingo, né? Sem feriados, aberto a qualquer pessoa. Então, esse jantar, ele também é uma forma de viabilizar recursos. Então, a gente fez aí uma oportunidade das pessoas que quiserem contribuir de alguma maneira com o livro, né, poderem dar a sua participação também, né, nessa obra. Então, após o lançamento, a gente vai ter, então, esse jantar aí de confraternização, para poder a gente estar comemorando, né, com todo mundo Para poder sair já o segundo volume também, né? Exatamente. Esses recursos vão viabilizar as próximas publicações. Então, a cada publicação, a gente vai estar fazendo aí alguma ação, alguma atividade para poder levantar os recursos. Então, a gente já deixa aí o convite para todos vocês. Amanhã a gente vai estar online no YouTube. Vocês procurem Tertuliário. A partir da página do Tertuliário, não sei se é a página que a gente chama, no YouTube tem lá o Tertuliáriozinho, vocês vão clicar e ali vai estar passando ao vivo, né, canal, o lançamento, né? Canal do YouTube. O canal Tertuliário vai estar passando ao vivo o lançamento com um debate, né, a respeito da obra, dos debates e das GESCONs, e à noite, então, 19h30, lá no Hotel Mabu, a gente espera aí a participação de vocês. Agradecemos imensamente a todos que acompanharam a gente nesse programa, agradeço imensamente aqui as minhas colegas Carmen Freire e Nazaré Almeida, né, por estar dividindo aqui hoje esse momento aqui conosco, e a gente espera, então, por vocês no próximo Entre Livros, sexta-feira que vem, estamos aqui de volta. Você acabou de ouvir Programa Entre Livros, com Rosimeire Salles.